Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar abordando a questão das variáveis contendo caracteres, texto no caso, né? A gente já trabalhou com variáveis contendo números inteiros, variáveis contendo números float, né? Números reais, números com vírgula. E agora a gente vai começar a abordar a questão dos caracteres, tá? Caracteres e questão também de strings, que seriam as frases, tá? Eu estou aqui com um exemplo, vou disponibilizar esse exemplo da disciplina também, tá? Então tem uma breve descrição aqui, né? O que seriam os dados alfanuméricos, aqui os caracteres, as strings, tá? Então antes de mais nada, na linguagem C a gente não tem como trabalhar com string propriamente dito nativo, sabe? O que isso quer dizer? Na linguagem C existe o caractere, né, as letras, e a gente não tem como criar uma variável, simplesmente criar uma frase, um texto dentro daquela variável. Ele só guarda um caractere. Porém, a gente tem formas de contornar essa questão também, tá? Então, na linguagem C não existe, né, o tipo de dado string, somente o caractere. Então, aqui tem um exemplo de string, ó, string, qualquer linha, né, ou por exemplo, meu nome completo seria uma string. Tá? Qualquer frase, qualquer palavra inteira seria uma string. Tá? No C, ele só tem variável nativa que guarda caractere. A, B, C, número 5, sem ser valor numérico, por exemplo, né? Simplesmente o sinal gráfico do 5. Tá? Então, a gente tem como trabalhar com os caracteres e tem como contornar essa situação mais adiante. Tá? Então, vamos começar falando sobre o caractere. Tá? Então, eu tenho um exemplozinho bem simples aqui. Uh, né, ele só vai escrever na tela aqui alguns textos, né? Informe uma opção A, opção A, saldo de conta, B, saldo de conta, C, limite da conta. Aqui não temos nada demais, né? Temos a opção, eu já coloquei um saldo com valor e um limite com valor aqui. E o que é o interessante aqui? A ideia aqui, em vez do usuário estar imprimindo o número 1, 2, 3, ele estaria entrando com a opção A, B ou C, tá? Então aqui a gente não vai estar guardando números, a gente vai estar guardando um caractere. Então, olha a diferença aqui. Quando a gente vai escanear o que o usuário digitou, a gente, em vez de usar aquele %d aqui, né, para guardar o número inteiro, por exemplo, que seria a opção 1, 2, 3, a gente usa a opção %c de char, tá? Então ele vai guardar essa opção na forma de caractere. Então a gente já usa um %c, ele vai receber lá a opção A, B ou C, guardar nessa variável char, né, que guarda um caractere que é a opção que o usuário escolheu, certo? Aí ele vai escrever na tela, aqui a opção escolhida foi, reparem de novo, %c, quando eu estou falando de caractere, né? E aí, aqui no %c, ele coloca o caractere que está na variável char, né? Opção aqui. Beleza, continuando o código aqui, né? Se a opção foi A, mais um detalhe aqui, pessoal. Ó, o if a gente já trabalhou também. Então aqui ele vai comparar o valor que está dentro da variável opção. Se for igual a A, reparem a diferença aqui, ó. Eu não posso colocar assim e eu não posso colocar assim. Quando eu estou falando de caractere, é uma aspa simples, tá? Então eu estou comparando aqui se o que está dentro da variável opcão, né, é o caractere A. Se for, ele vai dar a mensagem que seria relacionada ao saldo da conta, né? Então printf, seu saldo é de, eu já botei um saldo x lá, né, para a gente ter um exemplo aqui um pouquinho mais elaborado, né? Então aqui o saldo foi colocado em float, então é %2, eu só quero duas casas depois da vírgula, seu saldo é de tantos reais que está estipulado aqui naquela variável, certo? Se a opção for igual a B, reparem novamente o caractere, né, com a aspa simples e não aspa dupla e não sem nada, tá? Então, pequenos cuidados de sintaxe, tá, gente? Se a opção for B, eu botei aqui extrato da conta disponível. Se a opção for igual a C, né, de novo, ele simplesmente escreve a frase, pega o valor de limite que eu estipulei lá em cima. O que eu estou mostrando aqui nesse exemplo simples? Primeiro, como é que a gente recebe caracteres digitados pelo usuário? %c, tá? E não esquecer que a variável tem que ser do tipo char,
certo? Eu fiz esse exemplo aqui e coloquei mais um exemplo aqui, porque eu vou explicar em seguida, tá? Eu vou executar uma vez, depois eu explico de baixo e executo de novo. Então, vou executar aqui. Deixa eu botar um comentário aqui. Certo. Vou executar essa parte, depois eu boto o resto do programa. Aumentei minha tela aqui, ó. Então ele está executando o que eu quero. O que eu quero verificar nesse exemplo aqui? Se ele realmente está lendo o caractere que eu estou digitando, né, com aquele scanf %C. Eu vou botar aqui, ó, opção A. Escrevi A, dei um Enter. Opção escolhida foi o A. Ou seja, com essa aqui eu consigo ver, a opção escolhida foi A. Então ele recebeu o meu caractere A e guardou na variável opção, né? E aí ele escreveu depois lá, seu saldo é de tantos. Ok. Fazer mais uma execução aqui. Opção H. Não está na minha lista. Então ele guardou de novo o caractere escolhido. A opção inválida. Ok. Mais um teste. ASD. Olha, ele pegou a opção A. Deixa eu botar alguma que não tem aqui. Olha, ele pega o primeiro caractere. Por quê? Porque o caractere guarda um caractere no caso, tá? Então, os outros aqui ele desconsidera. Ele pega só o caractere F. Ele não guarda a minha frase toda, tá vendo? Tanto que quando ele for escrever o que está dentro da variável opção, ele só vai estar mostrando aqui que eu só tenho o primeiro caractere. Tá? Ele só guarda um caractere, não guarda o restante. Certo? O segundo exemplo que eu botei no mesmo arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, deixa eu tirar meu comentário aqui. Tá? Botei um pause aqui porque depois ele executa os dois juntos. Botei uma linha aqui, tá? Então olha só. Aqui o exemplo vai ser o quê? Imprimir o alfabeto, né? Utilizando as variáveis do tipo char e utilizando a tabela ASCII. O que é essa tabela ASCII? Tá? Eu vou disponibilizar essa tabela junto com esse exemplo aqui. Só que essa tabelinha, se vocês digitarem no Google, vocês localizam ela fácil. Tá? Isso aqui é bastante comum para quem é da área de computação. Então o que é isso aqui? É uma tabela numérica que faz tipo um mapeamento de caracteres. Tá? Isso aqui foi inventado antigamente quando tinha um propósito maior, tá? Hoje a gente está usando coisas que já poderiam ter sido substituídas, mas ok. Então o que faz esse mapa de caracteres? Se eu interpretar, digamos, ele faz um mapeamento, né, de vários caracteres e caracteres de controle, né, além dos imprimíveis, os caracteres de controle, faz esse mapeamento e ele troca a informação numérica pelo caractere. Por exemplo, se eu quiser que ele me escreva na tela o caractere 111, ele vai pegar, olhar no mapa o que é o 111, é a letra O minúsculo, ele vai escrever na tela o O minúsculo, tá? Então, isso aqui também é bastante conhecido né, para quem é da área, para quem é dessa programação. Então, aqui, ó, o que ele vai fazer aqui? Imprimir o alfabeto usando, né, char e fazendo essa conversão com a tabela ASCII. Então aqui eu estou usando um for, tá? Coloquei o exemplo aqui, ó, gerar o alfabeto com um loop. Então tabela ASCII, né, mapa de caracteres, vai de 0 até 127, então vamos conferir aqui. Ó, de 0 até 127, ó, ele vai de 0 até 31, daí ele vem os caracteres aqui do 32 até o 126, e o delete, quando eu digito o número 127, ele entende que aquilo ali é o comando delete, por exemplo. Certo? Então aqui, eu quero escrever o alfabeto. Ó. Então mapa de caracteres de 0 até 127, onde 97 corresponde à letra A e 122 corresponde à letra Z. Deixa eu tirar um pouco de... Ó, Z, aqui. Tirei um pouquinho do zoom. Então como é que funciona? Vamos conferir se está certo aqui. 97 é 122. Vamos ver. 97 A minúsculo, 98 B, 99 C e assim por diante, né? Até o 122 sendo a letra Z. Ok. Então como é que eu vou usar esse mapa de caracteres, né? Essa tabela ASCII
esses códigos numéricos para escrever meu alfabeto, por exemplo. Tá? Para mim não ter que fazer 20 e poucas linhas aqui, eu vou imprimir o alfabeto todo usando essas duas linhas aqui. Então eu vou ter um laço for, né, que ele vai fazer o intervalo fixo, né, onde eu botei aqui o meu contador i, no caso, ele vai começar no número 97, né, e ele vai até o número 122, né, executando o que está aqui dentro e incrementando esse contador. Então o que ele vai acontecer aqui, ó? Ele vai escrever na tela, ó, caractere. Aí aqui, ó, %C para imprimir o caractere, né? E esse caractere, ele vai receber o quê? O valor de i. O i aqui, ele começa com 97. Então aqui, ó, ele vai estar valendo 97, ele vai escrever o caractere, né, 97. Então ele vai pegar o número 97, olhar na tabela ASCII e converter para o sinal gráfico correspondente a isso aqui. Como a gente verificou agora há pouco, 97 é a letra A. Então aqui ele vai aparecer caractere A. Número na tabela ASCII foi, e aqui ele vai usar de novo o I, de novo 97. Só que aqui eu botei um %D. Então aqui ele vai aparecer o valor inteiro, né? O valor numérico no caso, decimal. Então esse mesmo I aqui, ó, se convertido para caractere, ele vai pegar o caractere relacionado ao número 97 na tabela ASCII. E na forma decimal ele vai simplesmente escrever 97. Né? Então é a mesma variável que está sendo usada e representando ela de duas formas diferentes. Né? Forma de caractere, onde ele pega o caractere específico lá na tabela ASCII. Depois aqui. Aí. E depois é a forma decimal dele. Então aqui eu vou ter na primeira execução o i igual a 97, escreve na tela isso aqui. Pega o valor caractere que está no i, que tem o número 97, converte da tabela ASCII, escreve caractere A, né, número na tabela ASCII, 97. Executou tudo que estava dentro do meu laço, né, aumenta o i vale 98. Escreve de novo, caractere, qual que é o caractere 98? O B minúsculo, certo? Ok, converte ele da tabela ASCII aqui, né, 98, para a tabela ASCII aqui como caractere. E escreve 98, número na tabela ASCII correspondente 98. E assim vai até chegar no 122, que é a minha letra Z, certo? Então eu vou executar aqui agora para vocês acompanhar. Eu vou disponibilizar o exemplo depois. Então ele vai executar aquele meu primeiro exemplo, porque eu coloquei os dois no mesmo arquivo, para não encher de arquivo. Então eu vou botar aqui, tanto faz, eu quero pular essa parte, J, opção inválida. Ele não terminou o programa aqui, tá? Ele parou aqui porque eu botei esse System Pause aqui no meio, para ele não executar tudo de uma vez. Então eu pressiono qualquer tecla, e aí aqui, ó, continuou de onde ele estava antes. Aí ele vai lá, printf, imprimir o alfabeto usando char e tabela ASCII, né? Então, como eu expliquei lá, na primeira execução, caractere, né? E aí ele pegou o número 97 inicial aqui, converteu pelo mapa de caracteres lá da tabela ASCII, né? Usando porcentagem C aqui para representar esse caractere. Então, ó, 97 aqui ele aparece como A por causa daquele %C. Tá? E daí número na tabela ASCII correspondente aqui, 97. Por quê? Porque aqui eu estou apresentando ele como caractere e aqui eu estou apresentando ele como número decimal, né? Como número inteiro no caso. Certo? É o mesma variável, o mesmo valor que contém aqui e aqui, né? Só que aqui ele está sendo representado na forma de caractere e aqui ele está sendo representado na forma decimal. Tá? Então aqui a gente tem dois exemplos, né? Aqui o mais básico, como a gente recebe caractere, como a gente faz comparação com ele para ver se o valor que está ali dentro realmente é o do caractere ou não, né? Que quando a gente quer usar o caractere a gente coloca aspas simples, tá? E aqui um exemplo um pouquinho mais elaborado, contendo, né, demonstrando o que é a tabela ASCII para vocês e como a gente pode interpretar valores, né, numéricos, né, e converter eles para caracteres usando essa tabela. Tá? Isso aqui ainda é bastante utilizado na computação, então é bacana vocês conhecerem, certo?
A questão de string a gente vai fazer um outro vídeo para ficar um pouco menos delongado esse aqui.